E aí, minha galera, eu tenho até uma informação em relação a um jogador do Flamengo que eu acho que o pessoal não vai curtir muito, mas antes de passar aqui para vocês o panorama dos atletas do Flamengo, né, eles convocados aí pelas suas respectivas seleções, o Samuel Lino sequer entrou em campo contra o Chile, então está preservado. Na vitória do Uruguai em cima da seleção peruana, que o Vinha teve participação ativa, quer dizer, o Vinha não, o De Arrascaeta teve participação ativa, fez gol, aquela coisa toda, ele jogou 69 minutos, fez um gol, 9 chutes, sendo 3 no gol, 3 duelos ganhos e 100% de acerto nos dribles que tentou, mas jogou apenas 69 minutos da partida. O Guilherme Varela, lateral direito do Flamengo, também com uma assistência, jogou os 90 minutos, tá? A totalidade da partida, mais os acréscimos, o tempo regulamentar, mais os acréscimos. Na partida entre Paraguai e Equador, o Gonçalo Plata jogou 20 minutos, começou no banco de reservas e entrou na partida, foi 0-0 o jogo. No 3-0 da Colômbia em cima da Bolívia em Barranquilla, né? Nós temos aí nosso querido Carrascal convocado, ele também não jogou, então só quem teve uma carga maior de minutos, a priori nessa data FIFA, a princípio nessa data FIFA, foi o Varela, que é um lateral, né, mais difícil, né, substituir, e o Bielsa gosta bastante dele, sobretudo com o trabalho que o Felipe Luiz vem desenvolvendo agora no Flamengo. Ele próprio disse que quase ficou fora da Copa América em função do trabalho do Tite, que mandava ele ficar mais no campo defensivo, e o Marcelo Bielsa é um treinador de futebol ofensivo, de ir pra frente, de marcar pressão, enfim, a gente sabe como é bem o futebol dele. Mas a informação que eu tenho, torcedor rubro-negro, aí o pessoal não vai gostar muito, e eu já não tô gostando, Samuel Lino deve ser titular da seleção brasileira em El Alto, na Bolívia, mais de 4.000 metros de altitude, uma altitude absurda. Ele deve ser o titular da seleção brasileira. O Carlo Ancelotti quer acompanhar o jogador, mas aí fica até a pergunta pro Ancelotti, desse jogo não tem como tirar nada. Do jogo de ontem contra o Chile, apesar de ser uma seleção fraquíssima, ser um sparring para a seleção brasileira, no nível do mar. Tem como você avaliar um jogador ou outro. O Luiz Henrique entrou bem, o Wesley jogou bem, né? O Paquetá entrou bem, eles mudaram ali, com o adversário mais cansado também. É bem verdade, mas você ainda tira alguma coisa. Agora, em El Alto, contra a Bolívia, e outra, a Bolívia precisa vencer a seleção brasileira porque ela briga por uma vaga na repescagem da Copa do Mundo, né? Poderíamos ter a primeira vez na história, acho que seria a primeira vez da história da Bolívia na Copa do Mundo. Da Venezuela eu tenho certeza que seria a primeira vez na história, pelo menos numa repescagem de Copa do Mundo. E aí você me escalar o Samuel Lino, aí realmente eu discordo completamente. Mas enfim, vamos ver aí nos próximos treinamentos do Ancelotti se ele vai prosseguir com essa ideia. Tem uns amistosos aí, né, do Chile, do Japão, Coreia do Sul. A informação é que internamente no Flamengo o Felipe Luiz está muito preocupado com essa situação. Nós tivemos aí, inclusive, na seleção brasileira, o exemplo do Caio Jorge. O Caio Jorge lesionou, teve uma lesão muscular na seleção brasileira. O pessoal do Cruzeiro deve estar possesso com isso, para você ver que as seleções elas só prejudicam os clubes de futebol, e inclusive aí a notícia ruim para os palmeirenses. O Ancelotti convocou o Andrés Pereira para o lugar, né, do Caio Jorge. Então a torcida do palmeirense já fica aí revoltada. Mas, enfim, espero que fique tudo certo. Existe uma propensão maior de lesões na altitude em função do desgaste. O Samuel Lino é um jogador que é sempre titular do Flamengo, mas o próprio Felipe, em entrevista coletiva, disse que não queria, mas deve, infelizmente, acontecer, beleza? Inclusive, o GE fez um levantamento aqui, o Flamengo é o time que mais revelou jogadores que estão na atual convocação do Carlo Ancelotti. Ao todo, são 4 atletas revelados nas categorias de base do Flamengo
para esses enfrentamentos diante do Chile e também da Bolívia, pessoal. Você tem o Hugo Souza, que é o terceiro goleiro da seleção brasileira, você tem o Wesley, lateral direito da Roma, você tem o Jean Lucas, meio-campista do Bahia, revelado nas categorias de base do Flamengo, e você tem o Lucas Paquetá, também revelado nas categorias de base do Flamengo. Você pode acrescentar aí, quem sabe, também o Vinícius Júnior, que não foi convocado porque o Ancelotti quer ver outros atletas. O Vinícius Júnior ele já está na Copa do Mundo, então ao todo podem ser até 5 jogadores revelados nas categorias de base do Flamengo, levados aí para a Copa do Mundo, que indica, né, que o Flamengo está aí num bom caminho nas suas categorias de base. Mas dá para melhorar ainda mais, viu? Pelo menos é minha humilde opinião, beleza? Minha galera, um dos idealizadores do fair play financeiro no futebol brasileiro é o grande economista César Grafietti. E após declarações ridículas do presidente do Confiança, né, que disse que, não, porque tem que ter fair play financeiro no futebol brasileiro para alguém parar a trava do Flamengo, a distância está muito longa, mostrando total desconhecimento da situação, ele se manifestou em cima dessa declaração do presidente do Confiança e falou o seguinte: o que tem de gente querendo aparecer em cima do tema fair play financeiro é impressionante. Ninguém tem a menor ideia do que está sendo feito e não acredita em imitações, até porque o sistema vai muito além de 2 ou 3 índices. Em novembro teremos o nosso modelo. Então, lógico, o Brasil vai buscar referência no modelo do fair play financeiro europeu, que tem como um dos principais pilares: um clube não deve gastar mais do que ele arrecada. E dentro desse pilar, o Flamengo está estritamente dentro desse regulamento, desse regramento que existe no futebol europeu. Enfim, tem outros índices também em torno disso. Mas é uma vergonha, né, que as pessoas fiquem usando isso para atacar, né, o Flamengo, sendo que o Flamengo sofreu o que sofreu para desenvolver o nosso poderio financeiro. Pessoal, o Marcelo Bielsa, técnico argentino da seleção uruguaia, agora há pouco a gente estava falando sobre seleção uruguaia, sobre o destaque de De Arrascaeta, e ele rasgou elogios à comissão técnica e também à comissão médica do Flamengo em função do desempenho que vem tendo o De Arrascaeta durante essa temporada. Vamos ver aqui o que o Bielsa falou. Em relação ao De Arrascaeta, gostaria de fazer um reconhecimento especial à comissão técnica e médica do Flamengo. Fizeram do Arrascaeta um jogador diferente nessa temporada, nesse ano, daquele que eu conheci inicialmente. É evidente que a função tática que o Felipe Luiz deu para o De Arrascaeta de falso 9, consequentemente ele tem mais liberdade para circular ali dentro de campo, ele fica mais próximo do gol, consequentemente faz com que ele faça mais gols. Mas além disso, foi feito um trabalho muito bacana pela preparação física do Flamengo com o De Arrascaeta, que está conseguindo jogar mais, tem mais minutos nessa temporada, e, consequentemente, isso faz com que o jogador faça mais gols, dê mais assistências, e é o principal jogador do Flamengo nessa temporada, pelo menos na minha opinião. Os números também mostram isso, em função desse trabalho da comissão médica, da comissão técnica do Flamengo, até porque, para jogar no estilo de jogo do Felipe Luiz, que muitas das vezes é de intensidade alta, marcação-pressão, marcação pós-perda, porque ele quer jogar com as linhas altas, então tem que recuperar essa bola no campo de ataque, ou então atrapalhar o adversário quando for contra-golpear o Flamengo, para que dê tempo que o time faça ali a transição defensiva após a perda da posse de bola. Para isso, tem que estar muito bem fisicamente. Tem que estar muito bem, porque se não estiver muito bem, o Flamengo não consegue jogar da forma que quer. Então, Marcelo Bielsa elogiando aí a comissão técnica do Flamengo, beleza? Após a vitória sobre a seleção peruana, De Arrascaeta celebrou o triunfo da sua seleção, do seu país, e falou sobre a expectativa para a disputa da próxima Copa do Mundo, que estaremos lá, de qualquer forma, para fazer a cobertura para você, torcedor rubro-negro, dos jogadores, evidentemente, do Flamengo. E ele fala: fiquei feliz por ter ajudado o time e o grupo,
Merecemos fazer uma grande partida. Acho que isso se refletiu em campo, tivemos muita chance de gol, acho que a goleada poderia ter sido ainda maior, mas saímos felizes da atuação. Isso também é muito em função do que eu venho fazendo no Flamengo. Olha aí. É uma honra e um privilégio poder representar o país em uma Copa do Mundo, mas ainda há mais. E como sempre digo, temos que torcer pela saúde e conseguir estar em forma para ajudar os nossos companheiros de equipe. Vai lembrar que De Arrascaeta iria para a sua terceira Copa do Mundo. Ele jogou a Copa do Mundo da Rússia de 2018, jogou a do Catar em 2022, inclusive fazendo gol, dando assistência, e pode estar em campo na Copa do Mundo do ano que vem, de 2026. Pessoal, pode me chamar de passapano, entendeu? Mas é um verdadeiro absurdo que várias pessoas estão fazendo nas redes sociais para levantar um hate contra o Bruno Henrique, dizendo que a pena que o Bruno Henrique pegou é leve. E aí, as pessoas, o Vessone, vou citar nomes aqui, viu o Carlos, meu amigo Carlos Daniel também, gosto do conteúdo dele, falando algumas coisas nesse sentido, mas sobretudo o Vessone, aqui, corintiano, Carlos Daniel, tricolor, torcedor do Fluminense, vindo aqui falando, como é que pode? Aleph Manga foi banido por um ano, Brian Garcia por um ano, Eduardo Bauer por um ano, Fernando Neto por um ano, e o Bruno Henrique pega 12 jogos. Gente, são situações completamente diferentes. Alguém já pegou o inquérito policial e leu, aliás, inquérito esse, que tem 84 páginas. Eu estava assistindo hoje o Posse de Bola com o Tirone, com o Mauro César, com o Juca Kfouri, com o Trajano, com o Arnaldo Ribeiro, com o Danilo Lavieri. Aliás, eu sou um louco por futebol, consumo conteúdo de futebol quase 24 horas por dia. E eles abordam, sobretudo o Mauro César, justamente a fragilidade do inquérito policial acerca de ter uma prova cabal para comprovar que o Bruno Henrique tenha tomado cartão amarelo para beneficiar o irmão. Não tem essa prova. O que tem é uma ligação de 5 minutos, 3 minutos, que a polícia supõe, que o delegado de polícia supôs que nesta ligação telefônica o Bruno Henrique teria falado para ele que tomaria o cartão. Aí tem lá, quando você vai tomar o terceiro cartão amarelo, quando que o pessoal do clube vai te pedir. Aí ele está se referindo a quando que o Flamengo ia pedir para ele tomar o terceiro cartão amarelo, numa prática que é totalmente natural, não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial. Então, ele faltou com ética, segundo o STJD, ele violou a ética esportiva por transmitir informações sensíveis, mas ele não teria manipulado ali para fazer com que o irmão dele ganhasse algum dinheiro com isso. Isso aconteceu com o Aleph Manga, isso aconteceu com o Brian Garcia, isso aconteceu com o Eduardo Bauer, isso aconteceu com o Igor Cariús do Sport. O Superior Tribunal de Justiça Esportiva entendeu que eles manipularam o resultado da partida e o inquérito policial, no caso desses, tinham áudios, mais prints, provas cabais de que eles fizeram isso. Inclusive, um dos termos mais utilizados nesse inquérito da polícia, do delegado Daniel, que esteve na audiência ontem, indicam que ele fez isso. Pode ser, poderia, não tem ele fez. Então, o que os advogados, meu amigo Pedro Barreto, lá do Connect Fla, Dr. Rodrigo Hollenberg, que participou de vários, viu os debates deles, o que eles argumentam, sobretudo, e o Mauro César pôs lá no Posse de Bola, é que o inquérito policial é frágil, ou seja, não tem uma prova cabal para você chegar ali, não, Bruno Henrique é o culpado, toma 1, toma 2 anos. E para você aplicar uma sanção tão grande para qualquer que seja o atleta que tenha o futebol como seu sustento,
precisa ter prova cabal. Se não tem, não se aplica. Então parem de ficarem disseminando hate contra o Bruno Henrique. Tá? Pelo menos eu interpreto dessa forma. Acho que ele faltou um pouco, não sei, de orientação, o que não dá para falar também, porque o Flamengo promove palestras lá, mas um pouco, sabe, de atenção no que ele estava falando, de fato. Agora, dizer que ele manipulou o resultado e que ele teria que tomar 1 ano, 2 anos, aí eu discordo completamente, concordo com os colegas aí advogados, né? Assim, colegas de Flamengo, porque eu não sou advogado, apesar de ser jornalista e estudar o caso, tá?